Pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar vocês nessa noite de sábado, que seja uma noite de bênçãos, de fortalecimento, de renovo. Eu peço desde já que você curta essa mensagem, que se inscreva no canal, compartilhe, comente nesse vídeo, que o Senhor possa falar ao seu coração, ministrar os nossos corações nessa noite. De todas as histórias bíblicas, tem uma que é uma história bem curta, mas que ela salta aos meus olhos por ser uma personagem tão especial, e a história dela ser curta, mas tão rica em detalhes e tão bonita. E a história do qual eu gostaria de falar nessa noite, eu já falei em outros vídeos, mas eu acho que sempre é bom relembrar, né? Ou trazer aqui um novo parecer, uma nova colocação sobre a mesma história. O texto está lá em 2 Samuel capítulo 21, a palavra fala que há 3 anos consecutivos havia fome sobre a terra. E Davi consulta o Senhor. E o Senhor fala para Davi: olha, tem um problema. Tinha sido feita na época de Josué uma aliança com os gibeonitas, que eles não seriam tocados. E Saul, o sanguinário rei Saul, ele matou, ele perseguiu, ele agiu de maldade com os gibeonitas, prejudicando-os. Então, era necessário que Davi reparasse essa brecha que tinha sido aberta. E quando Davi vai até os gibeonitas, eles pedem que alguns dos filhos de Saul que fossem entregues para que eles fossem enforcados. E nesse contexto de fome, nesse contexto de situação de brecha aberta por conta de uma aliança que tinha sido desfeita, uma aliança firmada na época do domínio de Josué da terra de Canaã, né? Da posse da terra de Canaã. Nesse cenário, nesse contexto, surge uma mãe, Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, uma das mulheres de Saul, e ela entrega para os gibeonitas, ela entrega por conta desse contexto 2 de seus filhos. E esses filhos são enforcados. A palavra vai dizer que após eles serem enforcados, ela pega o corpo deles ali, já colocado na parte de baixo, no chão, e ela cobre sobre uma rocha, ela cobre com uma espécie de um manto, de uma cobertura, uma capa, para que as aves do céu não viessem, para que a chuva não caísse, e ali entrasse em um estágio avançado de decomposição o corpo de seus 2 filhos. Aquela mulher fica ali durante o período da colheita, da cevada. Ela passa noite e dia durante algum tempo velando pelo corpo de seus filhos. A atitude dessa mãe, a atitude dessa mulher, ela chama muita atenção. E chama tanto a atenção que chama a atenção do rei Davi. Rispa era uma mulher que ela tinha vivido na corte real de Saul. Era uma mulher chamada Rispa, que significa pedra quente. Ela tinha sobre ela talvez esse aconchego, essa comodidade ou esse conforto, né? Uma pedra quente sugere conforto. O conforto de ter uma vida dentro da corte real. E ela era filha de Aia, e Aia em hebraico, uma das conotações da raiz da palavra, significa protegida, intocável. Talvez fosse assim que Rispa se sentisse, protegida, intocável. Mas quando vem a fome, mas quando vem a vingança, o sangue, a espada, aquilo que ela pensava ser intocável, indestrutível, indissolúvel, é destruído. Aquilo que ela mais amava, a sua família, aquilo que ela mais amava e talvez o que ela mais tivesse medo de perder, ela perde, os seus filhos. Às vezes na nossa vida, as nossas trajetórias são assim, duras, difíceis. E às vezes aquilo que nós levamos uma vida inteira para construir e pensávamos que seria algo inabalável, desmorona diante dos nossos olhos. Literalmente, estavam ali os 2 filhos de Rispa, talvez como uma mãe lembrando do período da amamentação, lembrando do crescimento deles, as primeiras palavrinhas, os primeiros passos, a vida de infância, de criança deles, a juventude, a vida adulta, como uma mãe lembrando durante aquele momento em que ela velou o corpo de seus 2 filhos, ela lembrando cada instante que viveu com eles, cada momento de carinho, de amor, cada momento de intimidade. Diante dos olhos daquela mulher estava sua vida destruída, estava tudo aquilo que ela mais amava. E eu sei que muitos estão passando por situações assim. Eu sei que muitos estão vivendo momentos assim, estão velando por aquilo que foi destruído,
por aquilo que foi arruinado, por aquilo do qual você mais amava e aquilo pelo qual você viveu e você vivia em função, quer seja uma família, um casamento, mas algo que foi destruído, algo que você construiu, que você viu ser destruído diante dos seus olhos. Pode parecer até um ato um tanto quanto estranho, esquisito, o velar de Rispa o corpo dos seus filhos, mas havia um intuito. Ela queria de fato chamar a atenção para que eles pudessem ter um enterro digno, para que eles pudessem ter dignidade ao menos na sua morte. E Rispa, nessa atitude, ali espantando as aves do céu, espantando os animais para que não destruíssem, para que ali não atacassem aqueles corpos. A palavra fala isso. E muitas vezes nós espantamos nas nossas orações, orando por aqueles que até mesmo, de repente, estão vivendo uma morte espiritual, orando por aqueles que de repente estão deitados, jaz nos seus pecados, nas suas vidas, longe do Senhor. É um trabalho difícil, é uma condição difícil ter uma vida ou agir como Rispa. Eu me lembro que eu tinha uma moto, eu sofri de um acidente, o pessoal mais antigo do canal vai lembrar. E a moto é difícil, a moto é uma situação que requer muito cuidado, e não depende só da gente. Mas eu lembro que um amigo meu que saiu da igreja, hoje vive uma vida bem dissoluta, e ele anda de moto para cima e para baixo, e ele tem um certo conhecimento da palavra. Ele falou para mim que um dia, esses dias eu encontrei com ele falou para mim que um dia ele vinha numa pista principal, e ele vindo nessa pista principal, ele foi fechado por um caminhão, quase que ele bateu no poste. Ele conseguiu passar entre o poste e o muro numa calçada. Isso com a moto em altíssima velocidade. E ele falou que ele acelerou a moto e foi em direção ao caminhão. Quando ele se aproximou do caminhão, o caminhão também deu uma certa reduzida e ele olhou para o caminhão. Isso era umas 3 horas da madrugada. E ele falou que ele não viu o motorista. Ele falou assim: Alan, eu vi o inimigo. Eu sabia que era ele. Foram essas as palavras dele. Eu falei: rapaz, que livramento, que livramento. Eu sei que eu não estou mais na presença. Eu sei que eu estou distante. Eu sei que minha vida hoje está longe. Mas eu sei que tem alguém olhando por mim. O Senhor está olhando por mim. E eu sei que tem gente orando por mim. E eu ri, na hora eu ri. Porque uma vez eu voltando da casa da minha irmã, eu vindo a pé, do bairro vizinho, eu passei pela rua que ele mora, e ele não mora mais com a mãe dele, ele mora numa kitnet sozinho, e a moto dele fica em frente à kitnet, e eu virei a rua. Quando eu virei a rua, eu tomei um susto, porque eu vi a mãe dele parada, e eu não entendi. Eu fui andando, e isso já era de madrugada, eu estava voltando tarde da casa da minha irmã, e quando eu olhei para a mãe dele estava orando pela moto. A moto dele estava parada em frente à casa dele, a mãe dele na madrugada com as mãos impostas, assim, orando, até com um azeite ali de oração, dentro da experiência dela, não entra nessa questão, ali ungindo e orando e clamando. E olha o livramento que o Senhor operou. Rispa. Quantas mães são Rispa? Quantos pais são Rispa? Quantos de nós, que às vezes não somos pais, mães, são filhos, irmãos, são Rispa, oram, intercedem. E a oração daquela mulher, e na verdade a oração não, a vigília daquela mulher provocou algo grandioso. Havia toda uma divisão, eu não vou entrar nesse contexto histórico, mas havia toda uma divisão. E aquela vigília dela promoveu uma atitude de Davi. Davi foi até lá, mandou que retirassem aqueles corpos e enterrassem. E a palavra vai dizer o seguinte, que após ter sido dado um sepultamento digno para aqueles filhos de Rispa e os outros filhos de Saul, o Senhor fez cessar a fome e a seca sobre a terra. Ou seja, a provisão veio, a providência veio, houve vida, porque chuva é vida, após a vigília de Rispa. Aquela mulher, ela alcançou, em meio a um cenário de destruição, de caos e de morte, em meio a um cenário de ruína, ela alcançou graça e ela proporcionou uma ação de Deus através de Davi que trouxe vida e provisão. Essa situação que você está vivendo,
essa vigília sua, se pondo na brecha, se colocando na fortaleza da oração, dobrando os teus joelhos, ainda que no meio da destruição, ainda que num cenário de destruição, ruína, de morte, isso vai promover uma operação do Senhor. Rispa chamou a atenção do rei. As tuas orações, a tua vigília está chamando a atenção do Rei dos Reis. E no momento certo, assim como Davi trouxe solução e trouxe um enterro digno e trouxe uma solução para aquela situação que Rispa estava vivendo, e isso acabou resultando no fim da fome, da seca, em provisão e providência para o povo de Israel. Deus vai tirar o uso dessa situação para promover bênção na tua vida e na vida daqueles pelo qual você tem orado. As pessoas que estão ao seu redor se beneficiarão. Você se beneficiará. Talvez hoje você não entenda essa vigília. Uma vigília difícil. Uma vigília de perseverança, de fidelidade, que para todos parece loucura. Quem passasse por ali e olhasse talvez o corpo dos filhos ali, os 2 filhos de Rispa, e ela na sua vigília, talvez não entendesse. Mas ela sabia. Ela como mãe sabia o que ela estava fazendo. Ela sabia o tamanho da dor dela, ela sabia qual era a intenção dela, quem ela queria chamar a atenção. Você sabe. Ainda que todos duvidem, ainda que todos questionem, ainda que todos zombem, você sabe quem você quer chamar a atenção. Do Rei. Deus tem provisão para a sua vida. Deus não te desampara. Deus conhece, Deus sabe da sua vigília. Ele vai entrar com provisão. Assim como o rei foi de encontro à necessidade de Rispa, Deus vai de encontro à tua necessidade. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de sábado. A paz do Senhor Jesus.